Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol profissional e também vamos falar de futebol amador. Hoje, sexta-feira, 23 de dezembro, o ano está terminando. Acho que é o nosso penúltimo programa, né? A gente vai fazer programa hoje e na segunda-feira. Depois a gente retorna apenas em 2023. Ou seja, foi um ano muito bom, principalmente para os torcedores do Flamengo, que ganharam 2 títulos, Copa do Brasil, Libertadores da América, e também foi para os torcedores do Palmeiras, que foram campeões brasileiros, tá certo? E nosso programa acontece segunda e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal UBC de Futebol. A gente agradece e abraça todos os nossos amigos que curte a nossa programação aqui no Facebook e também no YouTube. Então, no início do programa, mandar já um abraço para o meu amigo Daniel Rocha, um dos diretores do PSV da Lagoa de Serrote. Hoje nós vamos destacar, vamos falar muito do mercado da bola, quem é que está chegando, quem é que está saindo nos principais times do futebol brasileiro. A gente já vai relatar essas informações. Vamos falar também Copa do Mundo. A Copa do Mundo terminou, vamos falar um pouco sobre a comemoração da Argentina. A FIFA elegeu o gol mais bonito, né? Colocou alguns gols aí para os internautas votarem qual o gol mais bonito. E eu particularmente não concordo com o gol que foi escolhido, mesmo porque, na minha opinião, o gol mais bonito a FIFA nem colocou em disputa. A gente vai falar disso. Falar da Argentina, como eu falei, da comemoração da Argentina. A Argentina, a tricampeão mundial, num jogo sensacional na final contra a seleção da França. Vamos falar do Mbappé. O Mbappé de férias foi treinar lá no PSG. Já vamos falar do PSG. Falar da seleção da Copa. Eu fiz a minha seleção, o Juan também fez a dele. A gente vai comparar aqui de antemão. Eu vou cornetar a seleção do Juan. Vamos ver qual é a melhor seleção. Eu nunca critiquei a sua. Vamos falar de futebol amador. Futebol amador do Cruzeiro do Barro Preto. Vamos falar também da volta do futebol europeu, as principais ligas. A gente vai falar muito e no início do programa já deixando o boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para a volta das ligas europeias. Já teve, inclusive, Copa da Inglaterra nos seus preliminares. E torcemos para grandes jogos nessa volta do futebol europeu. É sim, o futebol europeu que já teve clássico ontem, grande jogo, o Liverpool e também a equipe do Manchester City pela Copa da Liga, e foi um jogaço, foi 3-2, ou seja, o futebol europeu voltou com força total, né? Pois é, então vamos iniciar o nosso programa. Já falei algumas vezes que o nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação. Então vamos logo para as manchetes, aquilo que foi notícia hoje no cenário nacional, que foi destaque nas mesas redondas da imprensa nacional. A gente vai falar a partir de agora. Cruzeiro oficializa a chegada de Nicão por empréstimo junto ao São Paulo. Então o Nicão está chegando lá no São Paulo. O Santos, no Cruzeiro, saindo do São Paulo e chegando no Cruzeiro. O Nicão que teve passagem aqui pelo futebol cearense, em especial pelo Ceará Sporting Clube. O Nicão, né, que a consideram um bom reforço. No primeiro jogo do United, pós-Copa, Radford mostra que pode substituir Cristiano Ronaldo. Aí é o Radford, grande jogador da seleção da Argentina, da seleção da Inglaterra. A Inglaterra que toda a Copa do Mundo chega como favorita e não consegue ganhar absolutamente nada. Vou mandar um abraço também no início do programa para o Júlio César. O Júlio César é diretor-geral, dono da Musical FM,
Ele que sempre retransmite as transmissões da TV FP, Futebol de Poeira. Um abraço para o Júlio César Santana, sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço, meu amigo Júlio César. Ex-técnico do Chelsea é anunciado como novo treinador da Zâmbia. Será que Zâmbia vai para a Copa, Juan? Agora tem 50 seleções na Copa, quando é fé aparece a Gâmbia por lá, né? Não, mas infelizmente a geração de ouro da Zâmbia, que no caso era de 81, nos anos 80, se foi num acidente de avião. É verdade. A Argentina sobe para o segundo lugar do ranking da FIFA. Marrocos ganha 11 posições. A seleção marroquina, depois de uma excelente campanha na Copa do Mundo, conseguiu subir 11 posições. A seleção do Marrocos, boa seleção, que fez bonito na Copa do Mundo. Nottingham Forest anuncia parceria com a agência da ONU para refugiados. É sim, rapaz, aí o Fluminense oficializa a chegada de Keno e prepara anúncio de Jorge. O Jorge, ex-Flamengo, está chegando no Fluminense. A Austrália pune mais 8 torcedores por invasão de campo em Melbourne. Foi uma invasão muito feia lá na Austrália. E lá tá vendo, aliás, tá vendo as punições, né? Lá tem punições, só não tem punição aqui. Mandar um abraço, Juan, no início também do programa, para Comadre Conceição, torcedor, símbolo do Cruzeirão da Massa, também acompanhando a nossa programação. Para Celiane, rapaz, Albeci Ripado sempre manda as informações, manda as notinhas pra gente. Já a gente vai falar de futebol amador e vai falar do campeonato da Lagoa do Serrote. Um abraço também pro Fabinho, em Sobral, Fabinho também curtindo o nosso programa. Guardiola, minha história no City estará incompleta enquanto não vencer uma Champions, né? Então é sonho de consumo do Guardiola ganhar uma Champions League, mas tá difícil, né? O Guardiola sempre... Diga, Juan. E o meu sonho é que ele não complete sua trajetória. Que é isso, Juan? Pois é, tá aí o grande Guardiola, é o sonho de consumo dele, ganhar uma Champions League, já bateu na trave algumas vezes. É competitivo o time do City, mas sempre sai das competições, né? O grande Manchester City do Guardiola. Manchester United avança às quartas da Copa da Liga Inglesa. Brighton é eliminado. Então, aí, grandes jogos, né? Após a Copa do Mundo, a Copa do Mundo acabou, mas na segunda-feira já teve Copa da Liga e grandes jogos lá no velho continente, né? Lá na Europa, grandes jogos. Lyon, defensor do título, avança às quartas de finais da Champions Feminina. Isso aí é uma notinha do futebol feminino. Palmeiras avança à semifinal e conquista o Paulistão Feminino após 21 anos. Diga, Juan. E o Lyon, que é o Real Madrid do futebol feminino. É sim, é muito bem competitivo. Câncer de Pelé evolui e ex-jogador precisa de maiores cuidados. A gente os amantes do futebol, as pessoas que acompanham o futebol estão vivenciando, acompanhando aí o drama do Pelé. O Pelé que infelizmente está numa situação muito ruim e o problema dele se agravou. Ou seja, o Rei Pelé está precisando das nossas orações. Muita força aí, né? Pode ser que o nosso rei possa sair dessa, porque o Pelé, infelizmente, há alguns dias já no hospital e o quadro dele só se agrava, né, Juan? Catar sai fortalecido de desafio geopolítico de sediar a Copa do Mundo. Também dia daquele jeito, né, Juan? Tinha que sair fortalecido, não tinha como dar errado. Ou seja, as estruturas lá no Catar foram realmente maravilhosas. Ex-presidente do Santos é suspeito de negociar cocaína apreendida pela polícia. É assim, o ex-presidente do Santos está aí numa situação muito complicada. Cereja do bolo, Guardiola parabeniza a Argentina e celebra título de Lionel Messi, né? O Messi que foi campeoníssimo juntamente com o Guardiola na época de Barcelona. Sul-Americana define duelos da primeira fase com brasileiros na espera. Ou seja, Juan, a primeira fase da Sul-Americana já foi definida, mas só entre os países. Tipo assim, os duelos lá dos times do Equador com os times do Equador mesmo,
lá da Colômbia, ou seja, é uma pré-sul-americana dentro do país, interna, né? E os times brasileiros estão esperando para ver quem eles vão pegar na próxima fase. África pode ter finalista na Copa de 2026, prevê o presidente da Confederação Africana de Futebol. Menos, né? Bem menos. O Marrocos foi muito bem, mas daí o cara já projetar uma seleção da África na final em 2026, eu acho que ele está muito otimista, não está não, Juan? Nossa, se a Itália for, não duvido nada. Atlético Mineiro e Fortaleza conhecem rivais na pré-Libertadores. Já já a gente vai falar desses confrontos, desses times do Fortaleza e também da equipe do Atlético Mineiro, que eles estão, aliás, já conhecem os seus adversários na pré-Libertadores. Aliás, eles precisam passar por dois confrontos para que eles possam entrar na fase de grupos. Isco e Sevilha anunciam rescisão de contrato após 4 meses. O Isco, né, ex-Real Madrid, estava no Sevilha e agora anunciou rescisão de contrato. Mbappé volta a treinar no PSG 3 dias após o final da Copa. Aí é que é foco, aí é focado. O cara estava de férias, terminou a Copa domingo e na semana, 3 dias depois, estava lá o Mbappé treinando. Não é à toa que o Mbappé é um fenômeno e com certeza, depois da aposentadoria do Messi, né, o Messi que já está no final da carreira, não estou aposentando o Messi, mas com a idade, a tendência é esses jogadores, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles não concorrerem a bola de ouro, né? E o Mbappé está focado aí, enquanto muitos poderiam estar focados, preferem pintar cabelo, fazer festa, e é isso que acontece, infelizmente, perde o foco, né, Juan? Eu creio que até a aposentadoria o Mbappé já tem ganhado uns 8 bolas de ouro. Pois é, enquanto muitos brasileiros que poderiam concorrer, que tem bola para isso, mas preferem fazer festinhas, né? Richarlison vai fazer ressonância para avaliar a lesão na coxa, diz Conte. Ou seja, o Richarlison jogou contundido e mesmo assim, jogou bem. No jogo lá que estava contundido, o Tite não tirou, né? Era para ter tirado, ter colocado outro jogador, mas o Tite não fez isso, infelizmente. Fluminense anuncia a contratação de mais 3 reforços para 2023. Após campanha histórica, o Marrocos é recebido com festa na sua capital. Newcastle elimina Bournemouth na Copa da Liga Inglesa. Bournemouth. É, exatamente, Juan. Agora vamos falar um pouquinho de futebol amador, Juan. Futebol amador, a gente falar um pouco ainda sobre o Cruzeiro da Massa. O Cruzeiro que na semana passada fez um grande torneio, um torneio de pênaltis, e a gente já falou no programa de segunda-feira. Foi realmente um sucesso, né? 64 duplas se inscreveram e o grande campeão foi o Natan. O Douglas e o Ricardo ficaram na vice-colocação. A gente teve também o Edgley e o Sávio na terceira e o Marcos Salles e o Leôncio. Eles foram terceiro e quarto colocados, ou seja, foi uma grande festa do Cruzeirão da Massa. Esse torneio, Juan, que teve também, ele está fazendo muito sucesso nas redes sociais, porque teve a transmissão ao vivaço para todo o Brasil e parte de Marte, todo o Brasil, ou seja, todo o planeta Terra e parte de Marte teve a transmissão da TV FP com o apoio do canal Ceará Flá 79 e já teve, Juan, a parte 1 já está com mais de 1.700 visualizações e a parte 2 está chegando a 800 visualizações, ou seja, mais de 2.500 visualizações nesse torneio que foi realmente um grande sucesso. O Cruzeiro do Barro Preto aqui só volta às atividades no dia 7 de janeiro. O Cruzeirão da Massa estará lá em Melado, na Copa Aos Ferreiras, jogando pelas quartas de finais contra o Flamengo de Laje. Ou seja, o Cruzeirão já está de férias. Diga, Juan. Falando nele, o homem está assistindo. É sim, falar no futebol de poeira tá aí. Um abraço aí para o nosso diretor-geral, o meu amigo Bena, o futebol de poeira, que fez sucesso, né? Aliás, faz sucesso, né, nas transmissões, e aqui no torneio de pênaltis da família Cruzeiro não foi diferente. Falar em família Cruzeiro, Juan, esse torneio de pênalti teve aqui e abriu portas para esses lados daqui, na região
região da Miraíma, porque para Santana, Juan, isso é uma febre. Febre, tem torneio de pênalti todo dia, toda hora. Quando não é torneio, é bolão. As equipes, tanto o futebol de poeira como a resenha esportiva, fazem transmissões. E para esses lados foi o primeiro aqui, o Barro Preto fez esse torneio. E já vai haver, Juan, já vai haver um torneio de pênaltis no Bom Jesus, do amigo Gelson Nascimento, narrador da TV FP. O Gelson Nascimento vai promover um torneio, Juan, dia 29 de janeiro. A inscrição é R$70. Até eu tinha visto uma postagem que o primeiro colocado ganhava R$1.000, mas eu já dei uma olhada, parece que é R$1.200. Aumentou R$1.200 o campeão, o vice R$400, o terceiro R$200. Ou seja, o Gelson já está recebendo as inscrições e o pagamento via Pix, aqui pelo 8893298615, deve ser o WhatsApp do meu amigo Gelson Nascimento. E esse torneio, Juan, que terá transmissão ao vivaço da TV FP e também pelo Facebook do narrador Gelson Nascimento. E já ouvi falar, Juan, que vai ter também, os meninos do Riacho da Montada também querem querem promover um torneio lá para os lados do Riacho da Montada. Ou seja, o nosso torneio aqui foi show de bola e abriu portas para muitas pessoas que dessa região não conhecia e ficaram realmente impressionados e pretendem promover torneios. Então, mais uma vez aí, um abraço para toda a galera da TV FP. E mandar um abraço também para o compadre Valdenir, rapaz. O compadre Valdenir, que esteve batendo pênalti, veio aqui também participar da festa. Aliás, Juan, a gente pede até desculpas aos nossos amigos, nossos internautas, as pessoas que curtem os nossos programas, que infelizmente não está chegando direito as mensagens, por conta que a nossa internet, para surpresa de 0 pessoas, hoje ela está pior do que os outros dias. É, Juan? Fala. Já desconectou, velho. Mas mandar um abraço também, falar em Riacho da Montada pro Josias. O Josias que deu show, né? Goleiraço. O Josias que postou agora, nesse nas redes sociais dele. Aliás, postou no grupo do Cruzeiro. Umas curimatã, rapaz, a coisa mais linda. Parece que pegou numa enchente. Muita chuva ali para aqueles lados. E o Josias, se o Josias não estiver trolando a gente, ele pegou muito peixe agora à tarde. Muito bonito das curimatã. Um abraço para ele, um abraço também para a comadre Conceição. Diga, Juan. Se cuide, Josias. Pensa que ele podia comer essas coisas matando. Ainda falando de futebol amador, Juan, mandar um abraço, parabenizar as meninas da Lagoa do Serrote, que foram campeãs do campeonato da reforma agrária, que foi sexta-feira hoje faz 8 dias, eles conseguiram lá em Caucaia. A gente já falou no programa de segunda-feira, dessa grande façanha, dessa grande conquista das meninas, esse jogo que teve a transmissão do Resenha Esportiva. E também, nessa semana, teve, Juan, a entrevista da Daniela. A Daniela, ela é uma das presidentes, ela é capitã e jogadora. Ela que fez o gol do empate, o time estava perdendo, ela empatou no finalzinho de pênalti. E ela esteve na Mix TV, dando entrevista lá, me parece, por Laio Gomes e por Nobério. Se não me falha a memória, foi isso que eu vi. Então, um abraço aí para todas as meninas da Lagoa do Serrote. Destacar, Juan, a premiação, até o Alberci falou no programa dele, no programa dele, que a premiação muito baixa. Eu achei R$3.000, torneio de pênalti aí paga mais do que isso, né? As meninas se deslocaram muito para muitos lugares para ganhar R$3.000. Eu achei uma premiação muito aquém daquilo que as meninas merecem, tá certo? Mas estão de parabéns. E Lagoa do Serrote, que tem tradição, o PSV de Lagoa do Serrote tem tradição no futebol feminino. Falar em Lagoa do Serrote, a Copa Regional da Lagoa do Serrote teve todos os jogos adiados, Juan. Nesse final de semana teve os jogos adiados. Nós teríamos no dia 24, também conhecido como amanhã, o Real Madrid do Pedregal jogaria contra o Náutico do Salgadinho. Esse jogo foi cancelado. E o PSV da Lagoa do Serrote no domingo receberia o Real Madrid das Pedras de Fogo. Esses 2 jogos foram cancelados porque esses times eles estão jogando o campeonato
da Santa Rita, a Copa da Amizade da Santa Rita, e os dois se enfrentam. O PSV enfrenta justamente a equipe do Real Madrid. Esse jogo é no domingo. Falando dessa competição, quem desistiu foi o time do Gelson. O time do Gelson Nascimento desistiu dessa competição por incompatibilidade por parte da direção. Acabou não adiando o jogo, ou antecipando o jogo da equipe do Bom Jesus. O Bom Jesus que já tinha pedido para adiar no Melado, e como eles jogam no Melado, não podia estar em dois cantos ao mesmo tempo. Eles abriram mão da semifinal da Santa Rita para se dedicar exclusivo lá no Melado. Falar no Melado, mandar um abraço ali nas proximidades, em Campo Grande, para o meu amigo Antônio Carlos. Antônio Carlos, grande meu amigo. O Antônio Carlos também que promove campeonatos, gente da melhor qualidade. O meu amigo Antônio Carlos. Tá certo, Juanzinho? É. Agora, o Juan, só lembrando que na Santa Rita, né, a gente falou há pouco, amanhã tem a semifinal. Os times principais é o Rio das Garças contra o São Paulo do Parapuí, e no domingo o Real Madrid, o bom time do Real Madrid, contra a equipe do PSV da Lagoa do Serrote. Vai ser um jogo sensacional, tá certo? Então, o futebol amador passado a limpo. Quando fala futebol amador, um abraço mais uma vez para TV, para os cronistas, né? Todos os cronistas da TV FP, para o Xandão, para o Gelson Nascimento, para o Fernando Carneiro, para o meu amigo Bena, e também para os outros comunicadores. Vou dar um abraço também para o Albeci Ripardo. O Albeci Ripardo que tem o seu programa, Juan, no Facebook e no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 18h35. Mais uma vez a gente pede desculpas aos nossos internautas, aos nossos amigos, porque as mensagens não estão chegando do jeito que a gente gostaria, para que a gente pudesse dar aquele crédito, né, Juan? Dar crédito para as pessoas que também ajudam a gente a fazer o nosso programa. Tá certo, Juanzinho? Certo. Agora vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo terminou domingo, mas teve muita festa principalmente, Juan, na Argentina, o grande título da Argentina. Mais de 5 milhões de pessoas foram às ruas de Buenos Aires receber os heróis. E a gente teve também em Marrocos, né? A torcida do Marrocos foram receber, porque o Marrocos chegou na quarta colocação. Quem foi recebido em festa também foi o terceiro colocado, fez bom papel na Copa, que foi a Croácia. E a França, né? A França foi vice-campeã, mas também foi recebida com muita festa. Falar em Copa do Mundo, para passar limpo, a gente fez, tanto o Juan e eu, a gente fez a seleção da Copa, a minha seleção da Copa. O Juan também fez a dele. Aliás, se a internet tivesse boa, a gente ia até pedir os nossos amigos, Juan, que palpitassem, né? Falasse aí o que é que eles acham, qual a melhor seleção, se a minha e do Juan. De antemão já digo que a minha é bem melhor do que a sua. A minha seleção, posso começar com a minha ou você quer mandar a sua? Vai começar com a sua. Tá certo. A minha seleção da Copa vai ser o Milakovic, goleiro. Livakovic, goleiro da Croácia. O Hakimi, o lateral do Marrocos, lateral direito. O Vardiol, zagueiro da Croácia. E o Sainz, zagueirão do Marrocos. E o Theo Hernandes da França é o meu lateral esquerdo. No meio, Juan, eu coloquei 4 jogadores. O Tchouaméni da França, Enzo Fernandes da Argentina, Modric da Croácia e o Messi da Argentina. E o meu ataque é o Ziyech, grande Ziyech de Marrocos, e o Mbappé da França. O meu técnico é o Scaloni. Essa é a minha seleção da Copa, seleção para vencer qualquer time. E o Juanzinho vai falar dele. Juanzinho, era melhor você ter falado primeiro, mas fale a sua aí. Acredito que a minha... Qual é a sua? A minha, velho, com o Martínez no gol. Pra ser bem sincero, eu tava pensando no Martínez, mas depois que o Martínez fez aquele gesto ali, eu fiquei tão chateado com ele, que aí eu tirei, não coloquei mais o Martínez na minha seleção. Eu coloquei o Martínez porque, gesto ou não, ele foi um goleiraço. Não, tá certo, vá. Improvisei alguns caras aqui, coloquei na defesa. O Montiel
o Sainz e o Hakimi aqui, de defensor. Neymar, Messi e Modric na meiuca. E eu coloquei 4 no ataque, é um time bem ofensivo, que eu digo. Vinícius, Mbappé, Enesiri, Ziyech, e o técnico é o Scaloni. O seu técnico é o Scaloni. O técnico tem algumas peças aí que são iguais, né, Juan? Mas, ou seja, a minha seleção e a do Juan estão formadas, a gente que fez. E olha que ficou gente boa de fora. Quem quiser cornetar, que fica à vontade, né? A gente não pode até pedir, mais uma vez, peço desculpas aos nossos amigos que curtem o nosso programa, que infelizmente as mensagens não estão chegando. Aliás, estão chegando, mas não está dando para a gente fazer aquela leitura como a gente gostaria, mesmo porque, infelizmente, a internet, para surpresa de 0 pessoas, está horrorosa. Mas deixa eu mandar um abraço para o grande narrador Gelson Nascimento. Gelson Nascimento, que esteve aqui também participando do torneio de pênaltis. E a gente já falou aqui no início do programa que ele também está promovendo o seu torneio, que vai ser realmente sensacional. Um abraço para o Gelson. O Gelson que chegou às oitavas de final. O Gelson foi muito bem, chegou às oitavas de final. Ele e o Guilherme, a dupla era Gelson Nascimento e Guilherme. Um abraço aí para o Gelson Nascimento, né, Juan? O Juanzinho, houve nessa semana o sorteio da pré-Libertadores. E o Juan vai dizer quais os confrontos de Fortaleza e Atlético Mineiro, o que é que eles precisam para chegar na fase de grupo, Juan. Carabobo pegou o Atlético Mineiro. O Carabobo da Venezuela. Alguém disse que não tem mais time bobo no futebol, tá aí um, né? Tá aí. E aqui temos o Deportivo Maldonado contra o Fortaleza. É sim, o Deportivo Maldonado contra o Fortaleza. E o time que me surpreendeu muito aqui foi o Magallanes, que está na fase das semifinais da Libertadores. Magallanes que esse ano subiu para a primeira divisão do Chile, era da segunda, só que ganhou a Copa do Chile e foi para a Libertadores. Juan, eu estou vendo aqui, mais uma vez, pedir desculpas aos as pessoas que acompanham a nossa programação, que a gente não está podendo ler as notícias, né? As notícias não, as mensagens, desculpa. Quem passar de Carabobo e Atlético pega Universidade Católica ou Milionários, né? Então o Atlético tem que passar pelo Carabobos e pelo vencedor de Universidade Católica e Milionários para chegar à fase de grupo. Já o Fortaleza precisa passar pelo Maldonado, passando, aí ele enfrenta um time ou o Cerro Porteño ou o Curico Unido, para o Fortaleza também chegar à fase de grupo. Lembrando, Juan, que... Curicó Unido, né? O Fortaleza, Juan, que, aliás, o Ceará acabou de contratar o goleiro do Cerro Porteño, o Aguilar, o Ceará contratou. Ou seja, está aí os confrontos dos times, eles estão classificados para a pré-Libertadores e precisam passar 2 confrontos. Mandar um abraço também, Juan, para minha amiga, a Aurineide Marques. Ela também está assistindo nosso programa, a Aurineide, que mora no Engarro. Um abraço para ela. Eu tive o prazer de trabalhar com a Aurineide na Santa Rita. Na Santa Rita, 2013, trabalhei com a Aurineide. Gente da melhor qualidade. Mande um abraço para o Zé Raimundo, viu, Aurineide? O Zé Raimundo, gente boa, gente da melhor qualidade também, que mora no Engarro. Tá certo? Temos mais um vestígio de que o América Mineiro está formando um asilo. É sim. O Juanzinho, pega o celular da sua mãe ali, rapidinho, pegue. Vai lá, pega o celular da sua mãe. Agora, Juan deu uma saidinha ali para ver se a gente dá uma olhada nas mensagens. A gente vai atualizar agora, falar do mercado da bola. O mercado da bola, quem chega e quem sai nos principais times do futebol brasileiro. Começando pelo América Mineiro. O América Mineiro, Nino Paraíba, ex-lateral do Ceará, assinou já com o América. E o Nicolas, lateral esquerdo, que estava no Grêmio, são as contratações do América Mineiro no início da temporada. O Atlético Mineiro, Eduardo Cudê é o treinador, grande Eduardo Cudê, é o treinador do Atlético Mineiro. Ele já contratou o Paulinho, meio campista.
Paulinho, meio-campista, ex-Vasco, ex-Bayer Leverkusen, Bruno Fux, zagueiro, e o Johan, meio-campista. São as contratações. O Ranzinho voltou com tudo, quase derrubava o cenário, mas deu certo, né, Ranzinho? Então, essas são as contratações já do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, como eu falei, tem o Cudê. Quem não contratou ninguém foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não contratou absolutamente ninguém. Já o Bahia que tem o treinador, Juan, quem é o treinador do Bahia? É o Renato Paiva, né? Renato Paiva, o Bahia que já contratou, Juan, o Marcos Vitor. Esse Marcos Vitor é um jogador que estava no Ceará e pertence ao Floresta. O Marcos Vitor é jogador do Bahia. O Canu também e o Nicolas Azevedo, meio-campista, são esse Nicolas Azevedo, Juan, ele vem do New York City, o Bahia que agora tem uma parceria com o Grupo City e trouxe esse jogador aí, as principais contratações do Bahia, o Esquadrão de Aço. Já o Botafogo, Caio Vitor Meia, ele foi emprestado pelo Volta Redonda, e o Marlos Freitas. O Marlos Freitas jogava onde, irmão? Marlos Freitas era no Atlético Goianiense, né? Goianiense, exatamente. O Botafogo, essas duas contratações. O Corinthians, Juan, quem o Corinthians contratou já, Juan? Corinthians. Aliás, é treinador, né? O primeiro treinador novo do Corinthians. O Fernando Lázaro, contrato até dezembro de 2023, ou seja, tem um grande ano pela frente. É sim, tem um grande desafio, né? Aí o grande Fernando Lázaro, treinador do Corinthians, ele é jovem, ele é filho, quem é torcedor do Corinthians há mais tempo e acompanha a história do Corinthians, esse cara, ele é filho do Zé Maria. Zé Maria, um lateral que fez história no Corinthians, ou seja, o Corinthians dando oportunidade. Esse cara, ele é novo no trabalho, mas ele era auxiliar do Tite, O Corinthians também está repatriando Ângelo Romero, né? Ângelo Romero. Por via, sua companheira corintiana ficou desacreditada quando foi anunciada a compra do Matheus Bidu. É sim, Matheus Bidu, lateral esquerdo, ele foi contratado por empréstimo. Mandar um abraço para a Sarinha Matheus, minha aluna do 8º ano, ex-aluno do 8º ano, agora é aluno do 9º ano, né? Próximo ano, aluno do 9º ano, a Sarinha. O Coritiba, Juan, quem o Coritiba contratou, Juan? Antônio de Oliveira como treinador e o William Potker, emprestado do Cruzeiro, até o final de 2023. É sim. Mandar um abraço também, Juan, pro Robson. O Robson também, que ele é torcedor do Corinthians, também curtindo a nossa programação. Robson, você falou, né, Juan, que ele contratou o William Potker, né? O William Potker. O Cruzeiro contratou muito, Juan. Contratou o Neres zagueiro, Anderson goleiro, Rafael Bilu, o Matheus Vital, ex-Corinthians, o Ramiro, ex-Corinthians, o Alisson, volante, e também o Igor Formiga e o Nicão. O mais novo contratado foi o Nicão. Mandar um abraço, Juan, também para o meu afilhado Igor Magalhães, onde o Igor está, rapaz. Um abraço para o Igor, nunca mais vi o Igor. Um abração para você, meu filho, o Igor, que é filho do Padre Valdinar. Ele deve estar em Tanques, em Santana ou em Sobral, tá certo? Um abraço para você, Ian. Ian era aluno dedicado e hoje está bem também, já trabalha. Um abraço aí pro Igor. Ô Juan, o Cuiabá, falando do Cuiabá, quem o Cuiabá já levou? Fernando Sobral. Aliás, do time rebaixado do Ceará, o Ceará está rebaixado, os jogadores não. Do time rebaixado do Ceará, 12 jogadores já estão empregados na primeira divisão. Ou seja, os caras derrubaram o Ceará, mas não estão nem aí, vão jogar a primeira divisão. Ou seja, infelizmente, o Vozão tem que amargar um ano na Série B. Torcemos muito que o Ceará já retorne no próximo ano, né, Juan? Às vezes não acontece. O Ivo Vieira também é treinador do Cuiabá. E o Isidro Pita, ex-Huesca da Espanha, também é reforço da equipe do Cuiabá do Dourado. O Flamengo já contratou, mas não anunciou
o Vitor Pereira. Vitor Pereira é treinador do Flamengo, mas não pode anunciar ainda, ele não pode aparecer ainda. Já está resolvendo, conversando lá com os jogadores, com a direção, mas ele não pode aparecer ainda por conta que ele tem contrato com o Corinthians até 31 desse mês. Então, dia 2 de janeiro será a apresentação dele. O Flamengo não anunciou nenhuma contratação ainda, apenas a renovação do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas foi contratado. Já o Fluminense, o Juanzinho vai atualizar todas as contratações do Fluminense para a temporada 2023. O Guga, ex-Atlético Mineiro, o Guga? Sim. O Vitor Mendes, emprestado. O Vitor Eudes. O Lima do Ceará. E o Keno, também ex-Atlético Mineiro, atacante. Aliás, foi o último, né? O último foi o Keno. Já o Fortaleza, Juan, as novidades do Fortaleza são o Iago Pikachu, que retornando emprestado do time do Japão, e o Bruno Pacheco. Ex-Ceará, Bruno Pacheco. O Ceará, o Fortaleza que tá rapando o time do Ceará. Né? É sim, a gente vai atrás também do João Ricardo, né? O João Ricardo que ainda continua, mas acredito que o João Ricardo também vai sair. Bom goleiro, o João Ricardo deve jogar a primeira divisão, a não ser ainda por qual time, né? O Goiás que mandou embora o treinador lá, o filho do Jairzinho, o Jair Ventura, e contratou o Gudiola. Guto Ferreira é o novo treinador do Goiás e já contratou já para a temporada, Juan, o Sander, né? O Sander, o Fernandinho, o atacante, o William e também o Eduardo Churran, que não é o francês, viu? O Eduardo Churran não é o francês. E também o Carlos Maia também está acertado. Agora o Grêmio, Juan, o Grêmio são muitos jogadores. O Grêmio, o PP é ex-volante do Flamengo, jogou o último campeonato pelo Cuiabá. O Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo não quis mais o Reinaldo, o Grêmio contratou. O Everton Galdino, contratou também o Bruno Ovini. O Felipe Carvalho, Juan. E quem mais? Carvalho. E o Gustavinho. O Gustavinho são jogadores da equipe do Grêmio. O Grêmio que, como ele estava na Série B, tinha que contratar, né, Juan? Tinha que contratar. No alto escapatório, né? Tinha que contratar porque Série A é outro nível. Se não contratar, passa direto, né? Retorna à Série B. Já o Internacional, Juan, contratou quem? Mário Fernandes e o Wenderson. Esse Mário Fernandes, ele é brasileiro, Juan, mas ele jogava pela seleção da Rússia. Copa do Mundo pela Rússia. Isso, jogou a Copa de 2018 pela Rússia, fez gols, bom lateral, mas ele já tem 30 anos, ele que é jogador do CSKA, o grande Bruno Fernandes. Outro, Juan, que ele contratou foi o Wanderson, atacante, esse jogador também que estava no futebol da Rússia. O Palmeiras não contratou ninguém. Aliás, hoje foi anunciada a renovação do Dudu. O Dudu que renovou. Mandar um abraço, Juan, também para o nosso amigo, o Tássio Canafício. Tássio Canafício também, sempre que pode, curte a nossa programação. Aliás, ele estava curtindo o nosso programa na segunda-feira passada e eu acabei passando batido, não falando o nome do rapaz. Um abraço para ele, obrigado aí por curtir o nosso programa. O Red Bull Bragantino contratou quem, Juan? O Thiago Borbas, Juninho Capixaba e o Pedro Caixinha. Contratou o Capixaba e o Caixinha. É sim. Muitas contratações, né, Juan? Muitas contratações. O Juan, um Feliz Natal para todos nós. Que o menino Jesus traga muita saúde e paz. Essa, Juan, é a mensagem. Essa é a mensagem da comadre Conceição para todos os amigos, né? A comadre Conceição que mandou essa mensagem, um abraço para ela. Sim, o Gelson Nascimento está dizendo aqui que 2 brasileiros passam. Está falando que tanto o Internacional como o Fortaleza, aliás, tanto o Fortaleza como o Atlético Mineiro passam para a próxima fase. Essa é a opinião do narrador Gelson Nascimento, né, Juan? Vamos ver, né? Vamos ver se realmente acontece os 2 times passarem para a fase de grupos, né, Juan? Vamos ver aí se juntamente com o Guilherme
que é o parceiro do Gelson Nascimento. O Juan, e o São Paulo, quem o São Paulo contratou? Pedrinho, Rafael e Wellington Rato. É assim, esses daí são os jogadores do... Pois é, Juan, o São Paulo que contratou, aliás, o Vasco, né? Maurício Barbieri é o treinador. Boa contratação do Vasco, esse Pedro Raul. O Vasco contratou o Pedro Raul. Boa, diria que excelente contratação, o Pedro Raul, para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que contratou também o Patrick de Luca e o Léo Pelé. Aliás, Juan, o Vasco deu um absurdo, muito dinheiro nesse Léo Pelé. Esse Léo Pelé. Mandar um abraço também, o Juan, para a Leila, que é torcedor do Ceará. Mandar um abraço para o Cícero, para a Camille também, curtindo a nossa programação. O Vasco, Juan, está dando muito dinheiro nesse Léo Pelé e está uma rivalidade no Rio de Janeiro, porque como o torcedor do Vasco não está querendo o Léo Pelé, principalmente por esse valor que o Vasco está pretendendo pagar, o torcedor do Botafogo está brincando, o torcedor do Vasco diz assim, vocês que deram 40 milhões no Patrick de Paula, aí realmente essa briga lá é muito dinheiro desperdiçado em jogadores que... Problema, né? O Léo Pelé é bom jogador, mas para valer esse dinheiro, não vale esse dinheiro que o Vasco está querendo colocar. O Patrick de Paula fez alguma coisa no Botafogo? Não, infelizmente. Aliás, ele já estava embaixo no Palmeiras e quando chegou na equipe do Botafogo, só causou problemas, né, Juanzinho? É assim, já chegando no final do nosso programa, a gente até pede desculpa mais uma vez os nossos amigos que curtem a nossa programação, porque infelizmente as notícias, as mensagens não tá dando para a gente leu só algumas, né, Juan? A volta do futebol europeu, Juan, acontece, aliás já aconteceu nesse meio de semana e na próxima semana tem a volta da Premier League, lembrando que o campeonato português também volta no final de semana e o Benfica é o líder depois de 3 rodadas. O Benfica que não é campeão desde 2017. Exatamente. Juan, já a Bundesliga, ela só volta, Juan, no próximo ano. A Bundesliga que tem o Bayern de Munique como líder depois de 15 rodadas. O Bayern, para surpresa de 0 pessoas, é o líder. Já na Liga 1, o Campeonato Francês também retorna no outro final de semana, com o PSG, depois de 15 rodadas, também é o líder dessa competição. A Série A Team é outra competição que só volta em 2023 e tem o Nápoles como o grande líder, o Nápoles com 41 pontos depois de 15 rodadas. Já a La Liga volta no próximo final de semana, o Juanzinho está com sono, e na La Liga o líder é exatamente o Barcelona, com 37 pontos, e o Real Madrid tem 35, isso depois de 14 rodadas. Já a Premier League, que tem o Arsenal como líder, a Premier League tem o Boxing Day, né? A partir de segunda-feira, 3 rodadas bem próximo da outros jogos, e a 17ª rodada começa justamente na segunda-feira, e o Juan vai falar. Então, Juanzinho, só mais uma vez lembrando que quando a gente falou no torneio de pênalti, aliás, no futebol amador, Juan, o Santos de Raposa, nesse sábado, tem um aniversário do Santos de Mulugu, 15 anos de Santos de Mulugu, da fundação, e o time do meu amigo Hernando, vou dar um abraço para ele. O Santos do Mulugu vai enfrentar amigos do Hernando, que sempre participa de torneio, participa de campeonatos, e esse grande torneio festivo, 15 anos de fundação, no campo do Morenão, dia 24 também, conhecido como amanhã. O primeiro jogo é justamente o time da casa, o Santos Série A, aliás, o Santo A contra amigos do Hernando, ou seja, vai ser um jogão de bola esse torneio amanhã lá em Mulugu. Esse torneio, Juan, que a gente divulgou no dia do torneio de pênaltis, aqui no Barro Preto, a gente divulgou esse torneio lá do Santos do Mulugu, do Mila, o Mila que estava participando do torneio aqui no Barro Preto. Então, já finalizando, né, Juan, nosso programa,
Como eu falei mais uma vez, peço desculpas, mandar um abraço aqui para todos os torcedores, os jogadores e a direção do Cruzeirão da Massa, o meu amigo Dedé, Padre Elvis, galera boa, tá certo? Então, esse, Juan, é o nosso penúltimo programa. A gente vai retornar na próxima segunda-feira com mais um bate-bola e na segunda-feira será o último programa desse ano. A gente vai retornar apenas em 2023, tá certo? Só uma mensagenzinha para todos os nossos amigos, os nossos internautas, inscritos nas nossas redes sociais. Natal é tempo de semear a esperança e espalhar o amor. Feliz Natal a todos os nossos amigos, toda a família Cruzeiro. É com essa mensagem que a gente finaliza o programa de hoje, com o hino do Cruzeiro, né? Cruzeiro que retornou à Série A e, em consequência, homenagem também ao Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. O Juan vai colocar para a gente finalizar o nosso programa e a gente retorna na próxima segunda-feira com mais um programa Bate-Bola. Boa noite a todos. Enquanto o Juan procura o hino. Mandar um abraço também para Camille, um abraço para você, Camille que está em Sobral, também curtindo nossa programação. Um abraço. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais, tem os páginas heróicas e mortais. Cruzeiro de Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais, tem os páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.